Olá, eu sou o pastor Ailton e você está no canal Bíblia para Todos. No vídeo de hoje, nós vamos falar de algumas frases, algumas expressões que não estão na Bíblia, mas a maioria das pessoas crê e usa essas expressões como se elas estivessem na Bíblia. São, em última análise, versículos fakes, versículos que não estão na Bíblia, mas por algum motivo entrou no imaginário evangélico e se tornou um versículo fake, mas se tornou um versículo, que para mim já é uma consequência desse analfabetismo bíblico, dessa ignorância bíblica, da distância da Bíblia, já é uma consequência disso. Então vamos a algumas frases, algumas expressões. Primeira delas, quem não vem por amor, vem pela dor. Olha que bonito, mas não é bíblico. E vamos ser sinceros, não é nem bonito. Essa é uma expressão ameaçadora. Não tem nada a ver com o coração de Deus. A pessoa ameaça a outra dizendo assim, olha, acho bom você ir por amor. Porque se você não for por amor, Deus pode te mandar um câncer. Você pode perder tudo. Pode morrer alguém da sua família. Coisa horrível, não tem nada a ver com o coração de Deus. Deus não quer que ninguém se aproxime dele por ameaça, por medo. Nada a ver com o coração de Deus. Ou seja, esta frase, essa expressão tem que sair do nosso vocabulário. Não tem nada a ver nem com a Bíblia e nem com o coração de Deus. Mais uma, vem a mim como tu és. Essa é mais leve, é verdade, se tivesse na Bíblia, ok, porém não está na Bíblia. Nós realmente devemos ir até Jesus do jeito que nós estamos. Porque muita gente fica esperando se santificar, ficar mais bonzinho, não ter um problema, largar um vício. Nada a ver, nós não conseguimos fazer isso. Pelo contrário, é o andar com Jesus que vai fazer com que as características dele possam vir até nós e nos transformar à semelhança da sua própria vida. Então, essa expressão não é bíblica. Mais uma, Deus escreve certo por linhas tortas. Não é bíblico. Não está no Antigo Testamento, não está no Novo, não está nas palavras de Paulo, nem de Jesus, nem de ninguém. Isso, na verdade, também é um erro. Deus escreve certo por linhas tortas? Nada a ver. Deus escreve certo por linhas retas. De Deus não vem nada torto. Tudo que é de Deus é perfeição. E isso não é um versículo. Mais um. O cair é do homem e o levantar é de Deus. É uma verdade, porém não é um versículo. Obviamente que o homem está inclinado a fazer coisa errada, a errar, e o único que pode levantar realmente o homem é Deus. Mas essa frasezinha não é um versículo bíblico. É dando que se recebe. Já vi gente pregar em cima disso. Mas não é um versículo. Tem gente que recebe sem dar. É a graça de Deus. Então nem é a verdade total da vida uma frase dessa. E tem gente que está dando sem querer nada em troca. Entendeu que o dar já é a recompensa. Ou seja, além de não ser um versículo, não é a verdade total da frase. Esforça-te e eu te ajudarei. Eu vou dizer de novo, Deus pode ajudar sem que a pessoa se esforce. É a graça de Deus, muitas vezes isso acontece. Agora, o ser humano nasceu para se esforçar. Ele não nasceu para fazer as coisas relaxadamente. Na verdade, ele nasceu para fazer com excelência, principalmente se estiver fazendo as coisas para Deus. Esforça-te, porque tudo que é excelente é custoso.
Ou seja, nós devemos sempre sim nos esforçar. E esse é mais um versículo fake, não está na Bíblia. Deus tarda, mas não falha. É outro erro da frase. Deus nem tarda e Deus também não falha. Deus ou chega antes ou chega no horário. Esse negócio de Deus tarda, mas não falha, não existe. Tudo que Deus faz é perfeito e ele não falha. As palavras de Jesus, as promessas de Deus para nós, elas sempre serão cumpridas. Deus zela pela sua palavra. As promessas de Deus são sempre o sim e o amém em Cristo Jesus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Deus promete e não cumpre? Fala e não vai confirmar a sua fala? Este é o nosso Deus. E esta frase não é um versículo bíblico. Jesus é o médico dos médicos. Sim, é o médico dos médicos, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, ele é advogado dos advogados, ele é o engenheiro dos engenheiros. Jesus é tudo em todos. Ou seja, também não é um versículo. Olha quanta frase a gente colocou ela, carimbou como bíblica e ela não é carimbo bíblico, não tem nada a ver com a Bíblia, tá bom? Muito bem, mas eu também elenquei aqui alguns versículos, esses sim são versículos, porém eles foram violentados, eles foram modificados. E muita gente lê errado, também se tornou versículo fake. Por exemplo, 1 Timóteo 6, verso 10. Muita gente lê assim: o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mas a pessoa violentou o versículo. Não é o dinheiro que é a raiz, é o amor ao dinheiro. É a ganância, é o coração fixo só no dinheiro, que passa por cima das pessoas, que mata, que assassina, que rouba para ter o dinheiro. Isso sim é a raiz de todo o mal, que a pessoa vai trazer sobre ela muita dor, muito choro, muita desgraça. Mas o dinheiro, não tem problema nenhum com o dinheiro. É a raiz do mal, é o amor ao dinheiro. João 6,68. Muita gente, nas palavras de Pedro, falam assim: para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas violentou o texto também, tem até uma música, para onde iremos? Não é para onde, é para quem iremos. Pedro está olhando para Jesus, fazendo uma análise de quem é Jesus, dizendo assim: não tem ninguém na face da terra igual a ti, que tenha palavras de vida eterna. Não é onde, porque eu posso ir sem Jesus num monte de lugar. Tem um monte de lugar sem Jesus, mas encontrar alguém como Jesus, aí não. Então não é para onde iremos, é para quem iremos, Pedro está dizendo. Mateus 6, verso 33, bem famoso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E aí eu peço, então completa o texto. E muita gente fala, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está errado. Não é todas as demais coisas, como se depois que eu passasse a servir o reino de Deus, eu não teria falta de nunca mais nada. Todas as coisas vêm para mim regaladamente. Não. Na verdade, o versículo é: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que eu falei 2 versículos antes, essa sim não faltará, que é comida, bebida e vestimenta. Essa é a promessa do versículo, 2 versículos antes.
Ok? Então buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas. Deus nunca vai nos dar tudo. Nós não temos a capacidade de receber tudo de Deus. A nossa corrupção, nossa alma é uma alma corrupta mesmo. E nunca ela vai ficar com Deus depois de ter tudo. Ela vai sempre abandonar Deus. Ou seja, Deus nunca vai nos dar tudo. Mais um aqui, Mateus 17, 20. Jesus dizendo, se tiveres fé. Aí completa o versículo. Do tamanho de um grão de mostarda, você diria a esse monte, se transporte para cá e ele viria. Mas está errado, não é esse o versículo. O versículo é Jesus dizendo, se tiveres fé como um grão de mostarda, não do tamanho por ser pequeno, mas como resistente, porque o grão de mostarda é o grãozinho mais resistente e o que mais cresce, o que mais cresce, o que mais cresce. É como um grão de mostarda tem que ser a nossa fé, não do tamanho de um grão de mostarda. Lucas 15, 16, muita gente prega como se o filho pródigo tivesse comido as bolotas de porco. Na realidade, o filho pródigo não comeu as bolotas de porco. A Bíblia diz que ele queria comer, estava com fome para isso, que se dessem para ele, ele comeria, mas ninguém deu. Ele saiu com fome dali e foi atrás do pai com fome. Ele não comeu as bolotas de porco. Ok? Josué capítulo 6, de 3 a 4, nós temos ali uma conta matemática que muita gente erra. Quantas voltas o povo de Israel deu na cidade de Jericó? E aí você deve dizer, isso é fácil, 7 voltas. Pois está errada. Essa resposta está errada. O povo de Israel não deu 7 voltas. Durante 6 dias, eles deram uma volta. Foram o primeiro dia, deu uma volta, voltou para Israel. Aí foi no segundo dia, deu mais uma volta, voltou para o arraial. E assim por 6 dias. E no 7º dia, eles deram 7 voltas. E aí gritaram, bradaram lá, e Jericó caiu. Ou seja, 6 mais 7, 13 voltas o povo de Israel deu. Se eu perguntar para você quantas tribos são de Israel, você rapidamente, se não tiver com medo já, falaria 12 tribos. Pois é, não são 12, são 13 tribos de Israel. Ora, por que 13? Ora, não são 12 os filhos de Jacó? Sim, mas Números capítulo 2 está dizendo ali o seguinte, que das 12, Levi, a tribo de Levi saiu da distribuição e entraram Manassés e Efraim. Ou seja, das 12 saiu uma e entrou mais 2. São os filhos de José. 13 tribos são as tribos de Israel. Se eu perguntar para você, que é uma base tão simples, né? Como foi a geração que nasceu de novo ali no Egito? E quem entrou na terra prometida? Você vai dizer, a nova geração entrou. Eu quero dizer que não. Não só foi a nova geração, foram também a velha geração, porém acima de 60 anos de idade. Por quê? Porque Números capítulo 32, 11, a sentença que Deus deu que iam morrer no deserto são pessoas acima de 20 anos. Os até 20 anos, esses não morreram. Esses foram vivendo os próximos 40 anos e entraram com acima de 60 anos. Ou um pouquinho menos ali, mas pelo menos perto dos 60 anos.
e mais toda uma geração novíssima de 40 anos de idade. Então não foi só a nova geração, também foi parte da velha geração, que inclusive nasceram no Egito. Perfeito? Muito bem. Agora eu queria dizer para você e fazer uma pergunta que certamente não vai ser fácil responder. Qual foi o primeiro rei de Israel? Aí se você pudesse responder rapidinho, você falaria, já sei, é Saul. Pois não é. O primeiro rei de Israel não foi Saul. O primeiro rei de Israel foi Abimeleque. Está em Juízes capítulo 9, verso 6, a partir do 6. Abimeleque era o irmão de Gideão, e Gideão tinha esse irmão ruim que matou muita gente e colocaram ele como rei de Israel. Então foi o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro rei ungido. Ok? Então tiramos algumas dúvidas e colocamos os versículos mais dentro da realidade dele, sem violentá-los. E por fim, eu quero dizer que há um conceito bíblico que a gente acha que não tem, mas está na Bíblia, que é o conceito do pecadinho e do pecadão. A maioria das pessoas fala, não, Deus considera o pecado tudo igual, o pequenininho e o grandão, não existe. Mas não, a Bíblia tem um conceito de pecadinho e pecadão sim. Por exemplo, nós temos João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 16, dizendo o seguinte, há pecadinhos que são para a vida e há pecadões que são para a morte. Os pecadinhos que são para a vida, essa é para você orar, pode orar à vontade. Os pecadões que são para a morte, não quero que orem. Ou seja, há sim pecadinho e pecadão. Se você ver na Bíblia, tem pecados que são perdoáveis, pecadinho, e pecados que não são perdoáveis, pecadão, que por exemplo é um pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, tem pecados perdoáveis e não perdoáveis, pecadinho e pecadão. E você vai ficar mais ainda de boca aberta quando perceber que Jesus disse que tem pecadão. João 19, verso 11. Jesus estava diante de Pilatos e Pilatos estava fazendo um monte de perguntas, Jesus não respondia nada. Pilatos dizia assim, escuta Jesus, você não está vendo que eu tenho autoridade, que a sua vida está na minha mão, que eu posso mandar matar você? Aí Jesus falou assim, olha, você não teria nenhuma autoridade se do alto meu Pai não desse ela na tua mão. E por falar nisso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Ou seja, tem pecado maior, sim, Jesus disse. E a gente sabe que a Bíblia, ela diz que quem muito sabe, muito é cobrado. Quem muito é dado, muito é requerido. Ou seja, se você tem muita luz de orientação, muita luz do Evangelho, se você tem muita Bíblia, você tem mais responsabilidade. O seu pecado e o meu pecado, eu que tenho 29 anos de cristianismo, eu pecar o mesmo pecado que uma pessoa nova de 1 ano pecar, para mim é pecadão, para aquela pessoa é pecadinho. Ela não está autorizada a pecar porque está nova, mas a consequência do pecado na minha vida e o peso sobre mim é muito maior, porque eu sei mais. Eu tenho mais luz do Evangelho, eu tenho mais Bíblia, eu tenho mais informação, eu tenho mais revelação. Por isso que tem pecadinho e pecadão, sim. Tem mais responsabilidade quem mais sabe. Que Deus nos abençoe.